nos ciclos de mercado, né? Vocês sabem, muitos de vocês sabem que eu gosto de acompanhar ciclos de mercado. Eu acredito que nós estamos na fase aí da depressão, the depression. E a gente vai ter a última grande queda aqui do mercado, na minha opinião, na minha humilde opinião, chegando rumo à linha azulada aqui, a linha azul do MVR vezes Score, talvez até caindo um pouco abaixo disso. Assim como aconteceu em 2019, a gente viu o mercado no primeiro semestre subir muito forte e o segundo semestre devolver tudo, sendo que no segundo semestre tivemos quedas aí de até 50% em uma semana, que é o famoso crash de desespero antes da retomada de alta, que é nesse crash que é a melhor oportunidade de comprar. Então, caso o mercado de criptomoedas caia em uma semana 50% ou mais, o que sugestionará um crash, uma queda bruta, nesse momento será o melhor momento para se expor em criptomoedas, principalmente Bitcoin e Ethereum. E eu mudei a narrativa, a ideia sobre o Bitcoin no curto prazo agora. Antes meu foco maior era no Ethereum, mas eu mudei por quê? Porque diante de uma chance, de uma possibilidade de que em janeiro, de que 10 de janeiro tenhamos a aprovação dos ETFs, essa aprovação de entrada de dinheiro institucional vai acontecer aonde? No mercado do Bitcoin. Tá? Nós estamos falando de ETFs para serem aprovados em Bitcoin. Quando a gente fala isso, a gente está falando de dinheiro em Bitcoin, né? Ou seja, liquidez entrando em Bitcoin. Então, é bem provável que, assim como nos outros ciclos de bull market, quando o bull market foi iniciado, primeiro o mercado focou em subir, elevar os valores rapidamente do Bitcoin, para que depois, ao longo de 2, 3 meses depois, alguns desses valores, uma parte dessa liquidez começasse a ser migrada para as altcoins. Então não faz sentido, na minha opinião, no momento que dê uma probabilidade altíssima de um ETF ou de vários ETFs serem aprovados ao mesmo tempo para Bitcoin, você não ter exposição em Bitcoin primeiro. Por quê? Porque existe um tempo das coisas. Existe o tempo das altcoins? Existe o tempo de investir em altcoins. É agora? Na minha opinião, não. Tá? Depende da altcoin. Tem que ser uma altcoin muito específica, como a Matic, por exemplo, ou o próprio Ethereum. Mas outras altcoins são muito perigosas ainda. Por quê? Porque elas podem derreter. Se o Bitcoin derreter em uma semana 50%, como aconteceu em novembro de 2019, antes de formar fundo e trazer alta infinita, se a gente considerar que isso pode acontecer nesse segundo semestre desse ano, uma queda de 50% em uma semana, vocês podem ver uma queda de 90% nas altcoins e muitas dessas altcoins não vão voltar mais. Então eu não arriscaria meu capital nesse presente momento na incerteza ou no risco extremo. Tá? Dá para entrar aos pouquinhos? Dá para colocar um pouco? Aquele dinheiro que não vai fazer diferença se você perder? Sim, porque daí você pode arriscar na assimetria e existe a possibilidade de alguma altcoin específica der certo. Porém, eu acho muito cedo ainda a gente falar sobre entrar forte nas altcoins, tá? Depois para os membros eu também já vou postar a atualização do DCA, né, do Dollar Cost Average. Então nós temos aqui os gráficos de ciclo. No modelo Stock to Flow, nós ainda temos a possibilidade de testar um pouco mais fundo. Percebam, olha só que interessante. A cor roxa é onde é a região de depressão. Aqui são os dias que faltam para o próximo halving. Quanto mais próximo de zero, né, quanto mais próximo do halving, mais arroxeado fica a cor. Então nós estamos ainda na região de acumulação, região azul escuro, que nos outros cenários trouxeram grandes quedas antes da alta infinita, tá? Então a gente tem a possibilidade ainda de cair mais, eu acredito muito nisso, que segundo semestre a gente vai cair muito mais, tá? É a fase de acumulação e a última fase, o último período de plantar barato, ou seja, tem que calar a boca e compra, e de preferência comprar Bitcoin aos poucos, sem muitos grandes compromissos, quarta e domingo, na minha opinião, indo, comprando aos poucos, acumulando aos poucos, tende a dar um excelente retorno para o médio e longo prazo, né? O pessoal não gosta de investir em Bitcoin por causa da falta de assimetria suposta, só que se os ETFs forem aprovados, o Bitcoin vai disparar de valor que as pessoas vão ficar incrédulas. Porque vai entrar trilhões e trilhões de dólares em Bitcoin, em liquidez em Bitcoin, que depois daí sim
através do DeFi vai ser migrado para outros tokens e altcoins, tá? A especulação ela começa a ser modificada.